bem-vindos a mais uma videoaula de ciências e hoje nós vamos estudar o Sistema Solar e alguns dados curiosos sobre as grandezas astronômicas que envolvem os astros do Sistema Solar, ok? Para isso estou utilizando o conteúdo multimídia Sistema Solar aqui do portal, onde vocês podem estudar o Sol, os planetas, os satélites, cometas, asteroides e realizar algumas atividades. Então, estou aqui com a primeira tela do conteúdo multimídia, onde nós temos a visão clássica do Sistema Solar, com os planetas girando ao redor do Sol. Agora veja, o Sistema Solar não é só formado de planetas, como eu disse. Ele tem outros corpos celestes. E ele é sistema solar porque quem comanda, quem rege este sistema é o Sol, que é a estrela única de média grandeza. O Sol não é tão grande quanto a gente pensa, existem estrelas muito maiores, e é ele que comanda e que segura, atrai os planetas e os outros corpos celestes através da gravidade, e todos esses corpos giram em torno desta estrela. Ok? Então vamos ver um pouquinho sobre a posição e a constituição dos planetas do Sistema Solar. Então eu tenho aqui uma imagem da NASA e do nosso banco de imagens do portal, onde eu tenho a posição e um pouquinho da concepção artística de como são esses planetas na realidade. Então vejam aqui, no centro está quem? Como eu falei, está o nosso Sol. Então veja, a nossa estrela de quinta grandeza, uma estrela considerada média, e que calcula-se que já esteja brilhando há 5 bilhões de anos e tenha ainda mais esse tanto, aproximadamente mais 5 bilhões de anos para queimar o seu combustível e brilhar e nos mandar calor e energia. Agora, por ordem de aproximação, quais são os planetas do Sistema Solar? Então, o primeiro deles está aqui, Mercúrio, o pequenininho. Depois, Vênus, também chamada de irmã gêmea da Terra. A Terra, nosso planeta. E Marte, o planeta vermelho. Esses 4 primeiros, pessoal, são chamados de planetas telúricos ou planetas terrestres. Por que telúricos ou terrestres? Porque a constituição deles é rochosa. São planetas sólidos, ok? E são os menores também do Sistema Solar. Depois, em órbitas mais afastadas, nós temos o grande, gigante Júpiter, Saturno, o planeta dos anéis, Urano e Netuno. Ok? Estes 4 são chamados de planetas gasosos ou gigantes gasosos. Por quê? Porque a constituição desses planetas é formada por gases. O núcleo geralmente é rochoso, é de metal, mas a atmosfera e a grande parte do planeta é formada por gases. Ok? Aí você vai falar, mas espera aí, professor, você esqueceu de um planeta. Tem um lá no fundinho, esse aqui, olha. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o planeta Plutão. Só que Plutão, gente, não é mais um planeta verdadeiro. Plutão agora é chamado de planeta anão. Por que planeta anão? Primeiro, por quê? Para ser um planeta de verdade, a órbita desses corpos celestes tem que ser limpa, ou seja, não tem que ter nenhum outro corpo celeste disputando a órbita. Então o planeta ele limpa a sua órbita, não está nenhum outro corpo celeste girando junto com ele na mesma órbita. E Plutão, se percebe que Plutão ele atravessa a órbita de Netuno muitas vezes. Então, e ele é muito pequeno. Então, por estes motivos é que ele foi categorizado como planeta anão. E ele não é o único. Entre as órbitas de Júpiter e Marte, existe um outro planeta anão chamado de Ceres, que foi descoberto recentemente. Nós não temos a imagem, infelizmente. Além da órbita de Plutão, além dessa órbita aqui, existem outros corpos celestes e entre eles foi descoberto um outro planeta anão chamado de Eris. Tá? E além da órbita de Plutão também existem outras regiões com corpos celestes, o cinturão de Kuiper, tá?
a nuvem de Oort, que vocês podem depois pesquisar na internet aí sobre esses termos. Tudo bem? Vejam aqui também temos um cometa, existem asteroides. Vocês devem reparar aqui também que, está vendo este cinturão aqui, entre as órbitas de Marte e Júpiter, é o grande cinturão de asteroides. Acredita-se que aí existia um outro planeta do Sistema Solar que foi destruído ou se desintegrou, não se sabe por que motivo, tá? E os fragmentos desse planeta formou o cinturão de asteroides. Ok? Agora, relações de tamanho. Essa é uma outra imagem do nosso banco de imagens. Vejam aqui. Eu quero mostrar só as dimensões gigantescas do nosso Sol. Olha aqui atrás o Sol. Ele é tão grande que nem cabe na imagem. E ele é muito maior que todos os planetas juntos. O Sol, aproximadamente, possui 98% de toda a massa do Sistema Solar. Ok? Então o Sol é muito grande. Vejam, por exemplo, o tamanho de Mercúrio e de Plutão em relação ao Sol. Né? Ou da nossa Terra em relação ao Sol. Para vocês terem uma ideia, o Sol é 330 mil vezes maior do que a Terra aproximadamente. Dentro do Sol caberiam 1.300.000 terras. Para vocês terem uma ideia das dimensões gigantescas do Sol. E agora, a última parte, eu quero falar sobre alguns dados curiosos sobre as órbitas dos planetas e sobre as suas translações e rotações. Tá? Lembrando que translação é o movimento que os planetas fazem ao redor do Sol e rotação é o movimento que eles fazem ao redor do seu próprio eixo. Alguns dados curiosos. A translação de Mercúrio, que é o mais próximo, ao redor do Sol, demora 88 dias. Isso de Mercúrio. A translação da Terra demora quanto? 365 dias. Esse que é nosso ano, né? O ano terrestre. Então, vocês vejam que o ano de Mercúrio é muito menor, 88 dias. Então, você faria aniversário mais vezes em Mercúrio do que na Terra. Agora, se eu morasse em Plutão? Plutão, gente, para vocês terem uma ideia, para dar a volta no Sol, demora 248 dias? Não. Anos. Então, se nós vivêssemos em Plutão, nós não conseguiríamos ter nem um aninho de vida. Já morreríamos antes de completar um ano. Rotação. Alguns dados curiosos. A rotação da Terra é de 24 horas aproximadas. Certo? Que forma o nosso dia terrestre. Agora, Júpiter, que é um planeta, gigante, né? Olha aqui, tá? Júpiter, a rotação demora só 9 horas e 50 minutos. Mais ou menos, sempre aproximado, tá? Então o dia em Júpiter é bem rápido. Agora, se a gente vivesse em Vênus, um dia lá demora 243 dias terrestres. Então vejam como a rotação de Vênus é muito lenta. Ok? Distâncias. Mercúrio, que é o mais próximo, está, para vocês terem uma ideia, a 70 milhões de quilômetros. E Plutão, que é o planeta não, que está lá distante, ele está a 6 bilhões de quilômetros do Sol. Então vejam as diferenças aí. E a nossa Terra? A Terra, o nosso planeta, está a 150 milhões de quilômetros. Essa é a distância Terra-Sol. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até nós. Ok? Então é isso, pessoal. Algumas curiosidades, então, sobre o Sistema Solar. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, nós tiramos no chat. Até lá.